Boa noite. Boa noite, aguardando a professora Carla. Boa noite, aguardando aqui a nossa convidada. Sou a enfermeira Letícia. Estou aguardando a nossa convidada. Estou aguardando aqui a professora Carla, tá, gente? Boa noite. Boa noite a todos. Só aguardando a Carlinha aqui. Boa noite, professora. Olá, tudo bem? Tudo bem? Agora a gente só Agora agora a gente só se vê assim? Só assim, né, professor? Boa noite a todos. Ontem, dia 8, tem um retorno para o professor. Oi? Tem retorno aí? Eu Minha voz. tô bem. Vê se o pessoal, vê como é que o pessoal tá escutando. Eu tive problema na outra live e não consegui fazer. Eu tô ouvindo minha voz. Agora melhorou. Eu tô com retorno aqui, mas eu vou continuar falando, tá? Eu tô com retorno aqui, mas ontem, Tá no com... dia 8 de 10, foi o Dia Nacional do Filme e da Pesquisadora. Letícia, E para comemorar esse dia, eu acho que tá com eco que o pessoal tá falando. tá com eco? Eu não sei como tá muito pra mim também. Você tá próximo... Eco na Letícia. Você tá próximo de algum som, alguma coisa? Não. Agora acho que melhorou, não? Melhorou, gente? É um eco muito... Acho que a internet hoje não tá ajudando em nada. A internet. Ainda bem que eu só fazer a pergunta, né? Aí eu faço a pergunta rapidinho. Mas Pode ser? o pessoal tá conseguindo escutar? Tá muito ruim, gente. Tá perfeitinho. Dá? O meu som tá bom? O meu som tá bom? O seu tá ótimo. O meu tempo. É. Tá. Eu vou começar aqui. Não. Tu tem fone, Letícia? Eu tenho. Posso pegar um fone. É. Será que melhora? De repente, né? Tenta. Tá. Tá, vou tentar pegar um fone. Tá bom. Hoje a internet tá brincando com a gente. O meu tá bom, né? Ainda bem. Eu já tive problema com som já de outras vezes. Dessa vez não tá com... Agora eu tenho que virar a câmera. Tá bom, fica tranquilo. Léo, me ajuda aqui, ó. Meu Jesus, eu não me acho. Calma, fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Virei. Pronto. Tá melhor assim? Ou tem eco? Pra mim tá bom. Tá bom, pessoal? Dela? Melhorou? Pessoal, tá bom? Parece que melhorou. O problema é o meu. Melhorou. Tá, mas ainda bem que a minha parte é só pergunta, né, mediar? Mas é importante, né? Melhorou. O Anderson tá falando que melhorou. Tá bom, então. Tá. Então tá. Boa noite, eu sou a enfermeira Letícia. Sou residente de saúde da família pelo UFRJ.
né? E ontem, dia 8/7, foi o Dia Nacional da Ciência e da Pesquisadora. E para comemorar esse dia, nós convidamos a professora Carla Souza para conversar conosco sobre um tema relevante e urgente, que são as fake news. Tá? Poderia se apresentar, professora? Eu estou com retorno ainda, então eu estou meio enrolada. Tranquilo, sem problema, tá ótimo. Tá. Então, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a enfermeira e professora Carla Souza. Sou mestre em Educação, Gestão e Difusão em Biociências, né? E a gente, esse perfil aqui do Instagram é o perfil do Enfermatizando, do nosso grupo de extensão da Estácio, do Campus Norte Shopping, né? Para quem está chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E a nossa proposta é essa, mostrar para a sociedade que a enfermagem também é uma produtora de conhecimento, né, Letícia? É verdade. É isso. Vou passar para a primeira pergunta. Tá bom. Acho que o retorno agora é só para mim. O pessoal está gostando. Diante do cenário atual, paralelamente, vivemos uma epidemia de desinformação. Né? O público não especializado recebe um bombardeio de informações em alta velocidade e potencializando uma grande onda de negacionismo da ciência. O vírus das fake news caminha quase com a mesma velocidade do coronavírus, né? Perfeito. Para iniciar o bate-papo, eu gostaria que a senhora falasse para a gente o que é fake news. Então, Letícia, não existe ainda um consenso no Brasil sobre o conceito de fake news. Mas eu estava assistindo um debate no canal do Tribunal Superior Eleitoral, presidido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, no qual participaram 3 figuras muito importantes sobre esse assunto, né? Um deles é o Dr. Átila Yamarino, que é um doutor em microbiologia e um grande divulgador da ciência e um grande, na realidade, combatente das fake news em época de pandemia. A outra convidada foi a doutora, eu vou ler o nome dela, porque é Cristina Tardagna, né? Ela é formada em comunicação e ela é a criadora, a fomentadora da agência Lupa, né? Que é uma agência que checa fake news, que checa notícias falsas. E hoje em dia ela também trabalha num órgão internacional, que é a FCN. As siglas são em inglês, mas que é um órgão que também checa notícias falsas, só que a nível internacional. E o outro convidado desse debate foi o deputado Felipe Ragone, que ele é mestre em ciências políticas e o autor do projeto de leis da fake news. Então, a gente tem 3 olhares diferentes sobre a questão, e muito interessante, que eu vou dividir com vocês aqui, sobre o conceito de fake news. Então, o Átila, a gente começa com o olhar do divulgador científico, que ele diz que o público, existem 2 vertentes, segundo ele, dessas questões da fake news. Existe uma questão em que o público não especializado, ele não tem um acesso às informações confiáveis, ou ele tem dificuldade do acesso, ou tem esse acesso diminuído, né? E que a solução para isso seria facilitar o acesso desse público não especializado a essas informações confiáveis. E aí, como você muito bem trouxe para a gente, né? Ontem foi o Dia Nacional da Ciência e do pesquisador, da pesquisadora. Então subiu uma hashtag ontem, que era muito interessante, que era hashtag cientistas trabalhando. E todos os órgãos, os veículos de divulgação científica postaram os cientistas trabalhando. E eu acho muito interessante essa busca da aproximação do cientista com a sociedade, com a população. No entanto, esse é o meu olhar, eu vejo esse movimento até anterior a essa pandemia. Então, se a gente for lembrar bem, nós tivemos um corte muito grande de investimentos na ciência e na tecnologia no ano passado,
E aí nós tivemos um rompimento, os cientistas buscaram quebrar os muros das universidades, romper as paredes dos laboratórios e buscar chegar, né, que a informação da ciência chegasse até a sociedade. Então, eu percebo que esse movimento ele começou antes até da pandemia, em função de você tentar fazer com que a sociedade entendesse a importância da ciência e o que o cientista faz no laboratório e de que forma que o que ele faz lá no laboratório impacta e ajuda e melhora a qualidade de vida dessa sociedade. Então, uma das questões que o Átila traz, né, é essa questão dessa informação que na realidade ela chega dessa forma para esse público. Uma outra questão que ele traz, um outro olhar, é as fake news que são organizadas, que são pensadas, que são elaboradas para derrubar de uma forma muito muito perversa, né? Eles tentando obscurecer a verdade, obscurecer a ciência. E essa forma, ela tem objetivos, né? Tanto políticos quanto econômicos, né? E esse tipo de fake news, os divulgadores da ciência, eles têm segundo o Átila, Dr. Átila, ele tem uma definição que eu vou ler porque a questão não é minha, né? Então a gente vai ler. Ele diz o seguinte, que é a fabricação, para eles, fake news, esse tipo de fake news, né, de notícia falsa, é a fabricação intencionada de notícias falsas com o objetivo de obscurecer a ciência, a verdade, a informação confiável, de combater a ciência e de disseminar um conceito errado. Então, para que isso aconteça, esse tipo de notícia, ela, aos olhos, né, do público não especializado, elas são notícias agradáveis, que vem mesmo de encontro àquilo que aquele público, que aquela parte da sociedade gostaria de estar realizando. Então ela vem, como se diz, né, com um enfeite, né, com um verniz, né, de que aparece muito agradável e ela consegue, né, e a gente vai até falar isso mais lá na frente, consegue alcançar o seu objetivo. Num segundo momento, a gente tem um olhar, então, o olhar técnico da doutora Cristina, né, que ela participa, então ela é criadora da agência Lupa, aqui brasileira, e do FCN, que ela faz parte também internacional. E ela diz a mesma coisa, que não existe um conceito, que desde 2016 as instituições internacionais, elas buscam um conceito para a questão do fake news. Mas que essas instituições, mais de 80 instituições que são coordenadas pela FCN, ou elas tendem a um excesso, né, e aí ela cai na questão de coibir, por exemplo, a arte, coibir o humor, ou ela cai num outro lado que é a falta. E aí, por exemplo, a questão de fotos, né, com fotos sem especificar a informação que está ali naquela foto, uma informação falsa nesse sentido. Então, ela diz que os melhores resultados mundiais quando reúnem 3 instituições: as universidades, as empresas de tecnologia e as empresas checadoras de informação. Quando reúne essas 3, o resultado consegue ser um pouco melhor. E ela diz o seguinte, que no Brasil a gente tem um perigo, ela alerta para um perigo, que tudo aqui no Brasil é fake news. E a gente precisa ficar alerta com isso. Por quê? Porque a gente corre o risco de também ou cercear a liberdade e comprometer a democracia, e também porque é um conceito tão amplo, tão complexo, e que se desdobra em outras questões menores, e que é de difícil, por isso mesmo, de difícil definição. Né? Então a doutora Cristina, ela diz que existem alguns países, e ela trouxe 2 exemplos que eu anotei aqui muito interessantes, um na Tailândia, que já tem um conceito fechado sobre o que é fake news.
E lá na Tailândia, o que eles entendem por fake news? Eles definem assim: é a informação que coloca em risco a paz, a ordem, a moral e a segurança nacional. Então eles criaram uma sala para... É verdade. Lá o conceito de fake news é esse. Mas olha só, Letícia, que interessante. Eles criaram uma sala... A gente tira pelo fato das fake news das vacinas, né? Voltando lá para aquele tema, quanta gente deixa de vacinar os filhos e compromete a saúde pública, né? É uma ótima definição. Mas aí, olha que situação. Aí lá na Tailândia, eles criaram uma sala e foram supervisionar. E aí eles prenderam pessoas que estavam divulgando pornografia. Na Tailândia, segundo esse conceito, divulgar pornografia é fake news e foram presos. Né? E tem uma outra situação também que é muito interessante na Indonésia, que também tem um conceito fechado, diferente da Tailândia, o conceito, mas já tem um conceito fechado, e que na Indonésia existe um grupo de WhatsApp de mães que estavam comentando a possibilidade de um terremoto, e elas foram presas. Um grupo de mães, todo esse grupo de mães foram parar na cadeia, presas, porque lá a questão de que elas estavam conversando no grupo de WhatsApp era considerado fake news. Então, eu trouxe isso, que eu achei muito interessante quando eu vi esse debate, porque a gente chega à conclusão de que você definir, ter um conceito fechado, é algo desafiador e difícil. Né? É verdade. E aí a gente tem uma outra vertente. Então a gente tem um olhar do divulgador científico, um olhar de uma técnica que trabalha nessa área, e o divulgador do político, que é o Felipe Rigoni, né, que é o autor da lei, e ele fala a mesma coisa. Ele diz que ele teve que tirar do projeto de lei a questão do conceito por ser algo de definição difícil. E eles focaram apenas nos instrumentos que são utilizados para se alcançar as fake news. Com isso, o que ele buscou? Né? E aí ele fala que há uma divisão muito interessante, que aí vai até corrobora com a ideia do Átila, que ele divide em amador e profissional. Sendo o amador aquela pessoa comum que faz uma leitura equivocada de uma informação e acaba divulgando aquilo ali, acaba passando adiante sem nenhum risco maior, sem nenhuma gravidade maior. Mas tem os profissionais, que, segundo ele, né, se utilizam de robôs, de perfis falsos, de contas falsas, né, e que tem um objetivo concreto de atacar a democracia, de objetivos políticos, de resultados, de ganhos políticos, de ganhos econômicos, né, e com isso, existe também além dessa ameaça à democracia, em épocas de pandemia, isso também coloca em risco a vida das pessoas, desde que esse tipo de profissional, conforme ele define, né, incentiva as pessoas a saírem nas ruas sem proteção, a utilizarem medicamentos que não são comprovados cientificamente, né? Então a gente pode, na realidade, como ele afirma, que a mentira ela já existe desde que o mundo foi inventado, e que é muito difícil não existir mentira, não existir, né? O que se pretende politicamente é mitigar, é diminuir os efeitos desse tipo de produção, reduzir os danos, né, dessas produções, mais profissional, né? Então a gente percebe que respondendo a sua pergunta, finalizando a sua pergunta, que definir um conceito de fake news é algo que ainda, no Brasil, nós ainda estamos caminhando para fechar isso. Né? Tá, e vamos para a próxima pergunta. Tem uma pergunta aqui também, ó, do OS Esperança. Rapidinho, no final acho que dá para a gente responder. Ele pergunta assim, essa lei da fake news fere a liberdade de expressão?
Então, a lei ela foi aprovada no Senado e está caminhando agora para a Câmara, para ser aprovada, para ser discutida com os deputados, né? E algumas questões, por exemplo, ele dentro desse projeto de lei tinha a identificação do CPF de quem abria a conta. E isso não foi aceito pela maioria dos senadores, isso foi retirado do projeto de lei. Então ainda não está fechado porque está caminhando para a Câmara. Então, e aí depois que fechar lá, a gente vai ter acesso e ver como que ela ficou, né? Depois das discussões na Câmara dos Deputados, né? Mas já estamos avançando com relação a isso. Vamos para a próxima pergunta aqui. Eu ainda estou com retorno, mas... Eu estou escutando você bem. O seu áudio está ótimo. Tá me ouvindo? Pode falar. Com relação ao coronavírus, como os divulgadores científicos podem lidar com as fake news? Existem padrões que se repetem nas fake news ou têm características regionais? E qual o potencial destruidor? Potencial destruidor, né? Então, muito interessante. O Átila Yamarino, ele criou um número no WhatsApp, que no final da nossa live eu vou disponibilizar para quem quiser um número, na qual ele se juntou com outro pesquisador e um aluno de doutorado, um doutorando, e através da Unicamp, eles estão, desde o início da pandemia, recolhendo fake news, através desse número de WhatsApp. Eu até tenho ele aqui nos meus contatos e vou disponibilizar no final para vocês. E aí ele percebe o seguinte, que existiram dois momentos. No início, as notícias, existiram as 10 mais compartilhadas, né, eram notícias assim, que traziam alguma autoridade, algum médico, alguma instituição, que falava assim, que era mais como eles definem como notícias falsas espontâneas, como um grupo tentando se ajudar, sem maldade, né? Então, assim, mas o que chegavam nessas notícias? Fazer uso do vinagre, fazer uso de gargarejo. Eu recebi até no início também no WhatsApp, cheguei a combater de forma bastante veemente, e faço isso até hoje, porque acho que é o nosso papel como divulgadores da ciência, de estar combatendo isso. Então eu recebi também que tinha um médico americano que dizia que 15 segundos que tinha que ficar sem respiração para que o vírus pudesse não ir para o pulmão. A questão do vinagre eu também vi, gargarejo com vinagre, com água morna. Então, no início, eles identificaram essas 10 mais publicadas, compartilhadas, perdão, e eles identificam que é algo assim, que não tem... É muito comum ali daquele meio de tentar, mais uma tentativa de se ajudar do que algo com objetivos mais obscuros, né? E aí, em outro momento... esse grupo de pesquisadores identificam as notícias falsas organizadas, né, que, na forma de ataque, né, e em parte elas tentavam promover, na realidade, a retomada das atividades sem precaução necessária, o que aí já é um grande perigo, né? E a gente vê que essas tentativas já aconteceram também ano passado, né? Quando foi divulgada a questão do aquecimento global, a questão da Amazônia, na qual o Instituto INPE foi atacado, né? Então e perseguido. Então a gente percebe assim que quando a ciência ela nem sempre ela nos responde como a gente gostaria que ela respondesse. E quando a resposta da ciência ela vai afetar o nosso comportamento, o nosso bem-estar, a tendência é que as pessoas fiquem contra ela, né? Porque ela justamente vai mexer com hábitos, com comportamentos que nós não queremos, né? E aí a gente sofre um ataque, né, com relação a isso. E não só quem promove, a própria ciência em si, as instituições de ciência, mas quem promove e quem divulga a ciência acaba também recebendo esses ataques. E aí o Átila continua, né, dizendo o seguinte,
que divulgar a ciência é algo desafiador, né? Porque é natural que aquele que seja visto, aquele que divulga a ciência e que tenta dissolver com verdades essas informações, acaba recebendo, e quando esse divulgador está nas redes sociais, ele acaba sofrendo também, né, sendo confundido como alguém que quer tirar o bem-estar, alguém que quer interferir no comportamento. Por exemplo, semana passada a gente soube que nos Estados Unidos tinha uma campanha aí contra as máscaras. E essa semana já chegou no Brasil a ideia de que o uso de máscara causava asfixia por CO2, o que é complicado. Então, existem alguns combates, né, que alguns grupos fazem à ciência, né, que a gente chama de negacionismo ou anticiência, que colocam em risco a vida de algumas pessoas. No Irã, mais de 1.000 pessoas morreram bebendo metanol. Então, é algo bem grave, né, com relação a isso. Outra questão também importante com relação aos padrões que você falou, eu acho muito interessante trazer, é que a doutora Cristina fala que desde janeiro desse ano, várias organizações pelo mundo todo vêm recolhendo, né, informações falsas com relação à Covid. E foram detectadas de janeiro até hoje 7.700 notícias falsas relacionadas à Covid em 43 idiomas diferentes, em 72 países diferentes. Então, é um volume muito grande, né? E o que aconteceu? Então, é a maior base de dados nunca visto no planeta. Então, é a maior base de dados de notícias falsas com relação à epidemia foi conseguida nesse período. E interessante que essa base de dados ela está em espanhol, mas também está em português. E esse acesso, nós podemos acessá-lo facilmente. O endereço é coronaverificado.news. coronaverificado.news. Então, essa base de dados, ela serve de base até para a Unesco, para o Instituto Serra-Pilheira, para publicar seus artigos, as suas notícias, e qualquer um de nós pode acessar lá essa base de dados. Mas eu gostaria de trazer, que eu achei muito interessante, porque no Brasil não foge a esse padrão mundial. Então, esse padrão, anotado por esses pesquisadores, tiveram ondas. Então, teve uma primeira onda de boatos sobre a origem do coronavírus. Então, se falou sobre sopa de morcego, sobre a 5G. Bill Gates estava em todos eles, o Bill Gates era responsável por isso, ele que causou isso, né? Isso surgiu de um laboratório estranho na China, né? Então teve essa primeira onda dessas notícias e o Brasil também participou desse padrão de notícias. Uma segunda onda que aconteceu aqui no Brasil e no mundo foram os vídeos. Eu não sei se você recebeu também, mas era comum no WhatsApp vídeo de pessoas em vários locais, no trem, no supermercado, e de repente a pessoa caía. Então atribuíam aquilo ali ao Covid. Então a pessoa que estava com Covid tinha uma morte súbita, de repente morria. Foi a segunda onda. Foi nos grupos de WhatsApp. Teve uma terceira onda também, que foram as falsas curas, os falsos métodos, as falsas vacinas, que até você falou. Isso aí muita gente recebeu. Tinha vacina de Israel, vacina da Romênia, vacina de Cuba, vacina do Quênia, o gargarejo, a vitamina D, a vitamina C. Eu tive para cortar o cabelo na minha cabeleireira e eu fazendo divulgação científica. Ela falando que o namorado tinha comprado caixas e caixas de vitamina D e eu fui explicar a ela que era uma notícia falsa. Depois compartilhei com ela. A gente vendendo produto de outras marcas, né, que combatiam o coronavírus. Isso é muito interessante. E isso que você falou, Letícia, é muito interessante. Na América do... Não, perdão. De empresas famosas, né, professora? Isso. Na África do Sul teve uma situação dessa. O que eles fizeram? Essa empresa internacional descobriu isso. Criaram várias contas no Facebook, na África do Sul, e não passaram notícias falsas, não, verdadeiras, mas causando pavor e medo do Covid. E alimentando aquelas várias contas ali com informações verdadeiras, mas aumentadas, potencializadas para criar medo e pavor. Logo depois de um certo tempo dessas notícias, o que eles fizeram?
falaram assim, olha, nós vendemos máscara, nossa máscara é melhor, de melhor qualidade, compre a máscara e você não vai ter medo, você vai se livrar do Covid. Então tem esse lado, como você falou, objetivo econômico por trás de espalhar o pânico. É verdade. E aí a gente tem uma quarta onda que aconteceu também, que foi a xenofobia, a fobia, a questão do ódio do chinês. Que foi muito complicado, foi a quarta onda. Então, a China está querendo queimar os seus doentes, a China está vendendo urna crematória, as empresas chinesas querem lucrar com o vírus, e por aí foi a quarta onda. Teve uma quinta onda, que foi a quinta onda sobre os e-commerce. Ou seja, a gente estava em casa e pedia tudo pelo delivery, e aí tudo que vinha pelo e-commerce estava contaminado, tinha alguma situação. Teve essa quinta onda. Teve uma sexta onda, que essa é muito mais grave e muito perigosa, que foi a da supremacia racial, que começou a se espalhar que o sangue dos negros não pegava Covid. Por exemplo, que os muçulmanos eles estavam mais protegidos que outras religiões. Isso é muito grave, muito perigoso, né? Teve uma sétima onda também, que foi a ultrapolitização do vírus. Resolveram politizar o vírus, e isso aqui no Brasil também é muito complicado. Ou seja, se você é do partido X, você sai na rua, não faz isolamento social, não usa máscara. Se você é do partido Y, você usa máscara, você não toma cloroquina, você se isola, né? Então, isso é muito grave, né? E muito triste, e muito comprometedor para que a gente venha a solucionar e ajudar, né, na prevenção da doença. Então, essa ultrapolitização foi uma sétima onda. E a doutora Cristina fecha dizendo que o Brasil foi inédito, que nenhum outro lugar do mundo teve uma onda como a do Brasil, que foi a onda dos caixões vazios, os caixões com pedras, que a gente teve aqui muitos caixões sendo abertos, e dos hospitais vazios, né? A fake news dizendo que os hospitais estavam vazios, né? Então, a gente, com isso, a gente consegue identificar que existiu sim, né, várias ondas com padrões diferentes, regionalizadas, né, no mundo todo, no Brasil, né, e que são ondas, vamos aguardar quais serão as próximas ondas. Eu acho que todo mundo passou por uma onda dessa ou recebeu uma mensagem com uma onda dessa. Eu acho que todo mundo recebeu uma mensagem dessa, uma fake news dessa, com uma dessas ondas. Vocês estão escutando, a Letícia? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Você não está me ouvindo? Eles estão. Eles estão me ouvindo. Estão. A sua internet cai toda hora. Que bom, estão ouvindo as duas. Sua internet está um pouco lenta. Tá me ouvindo, professora? Eu acho que é a sua internet. É a sua internet está lenta. Eles estão me ouvindo. Vou tirar o fone. Carla, tá me ouvindo? Mas pode falar. Posso passar para outra pergunta? Pode. Vou escrever outra pergunta, pode? Pode. Então, já existe algum material que o público não especializado poderia estar consultando para orientá-lo a identificar fake news? Você perguntou se existe algum material. Isso. Então, existe sim. Existe um material muito interessante. Eu li os seus lábios, olha isso, gente.
o material, né? E a gente também começou antes, lógico, né? Então, assim, tem um manual que eu achei muito interessante, e eu vou deixar depois no final o link, porque é de fácil manuseio para gente, né? Então é um manual que foi fomentado por um grupo de divulgação, por grupos de divulgação científica, e ele dá o passo a passo para que a gente possa identificar as fake news, porque existem existem questões, né, especificidades nas mensagens que são falsas, nas fake news, que eles pesquisaram e conseguiram fazer esse manual. Eu acho muito interessante que no manual, logo no início, ele diz assim no manual, é uma imunidade informativa contra, eu vou ler porque as palavras não são minhas, a imunidade informativa contra a epidemia da desinformação que ocorre em meio à pandemia da Covid-19, sem ciência, vírgula, a escuridão. E aí ele vem dando passo a passo, e eu vou falar muito rapidamente, porque são 20 passos, mas só algumas coisas que eu achei muito interessantes para a gente ficar atento, mas eu vou deixar, a gente vai deixar no perfil aqui do Enfermatizando, o material, o manual mesmo, porque ele além dessa parte do passo a passo, depois ele chama assim de anatomia dos fake news. Então ele traz a mensagem e aí a gente vai ver como essas questões que ele dá no passo a passo aparecem na mensagem. Algumas vocês vão ver que talvez vocês tenham até recebido também na época do início ou agora da Covid. Então ele diz o seguinte, primeiro quando você recebe uma mensagem, você tem que esperar um momento e pensar antes de passar ela para adiante, né? Então, verificar, né? É importante isso, ele fala isso. Eu vou abrir aqui só no meu Depois ele fala assim, suspeitar de tudo quanto é conteúdo que causa reação emocional. Então ele reforça a questão da reação emocional muito forte. Então, por exemplo, notícias inventadas, elas têm esse objetivo e ela desencadeia alguma reação na gente e aí a gente desconfiar quando isso acontece. A notícia pede para a gente confiar na notícia e a mídia, dizendo que a mídia quer esconder o fato. Quando acontece isso, a mensagem chega com esse teor de que a mídia está querendo esconder o fato, desconfie, pode ser fake news. Outra questão que vem para que a gente confie em especialistas da área. Então, assim, ele cita ali especialistas para poder dar aquele peso na mensagem, e aí se a gente não vai checar, a gente acaba caindo e acreditando naquilo ali. Uma coisa que eu achei muito interessante, leia a matéria toda, e não só o título. Eu vejo muitas pessoas que leem só o título, não leem tudo, né? E acaba, muitas notícias, elas têm erros gramaticais, erros de digitação. Fake news geralmente tem erro de digitação e gramatical. Às vezes a gente entra em alguns perfis aqui no Facebook, no Instagram, e a gente perde até a credibilidade do perfil quando ele tem esses erros ortográficos, erros de digitação, que dirá as notícias, né? Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa é pesquisar o título no Google. Vem o título da notícia, a gente tem 3 sites muito interessantes que eu vou deixar para vocês, que a gente pode estar pesquisando. É o Fato ou Fake, a Agência Lupa, que é uma que identifica fake news, que é da própria doutora Cristina, Aos Fatos e Boatos. Então, são sites em que vocês podem estar utilizando, então você pega o título, joga no Google, ou então você pega lá e vai nesses sites para verificar se eles já não verificaram se aquilo ali é ou não é. Uma outra questão interessante é a questão da fonte, né? Então, assim, da onde vem aquilo? A gente fala muito isso para aluno, né? Quando o aluno faz trabalho. De onde se tirou isso? Né? Qual é a fonte? Né? Então, se é corrente do WhatsApp, que autoria? Né? Cadê a fonte legítima disso? Então, quando é algo sério, né, confiável, a gente sempre coloca embaixo o endereço eletrônico, o endereço do site, o endereço da onde você pode estar buscando. Então, isso é um fato importante também para a gente estar olhando.
Outra questão importante é conferir os dados. Então, se tem um depoimento da autoridade, a gente conferir o resultado daquela pesquisa, ver no Google, ver se alguém já divulgou antes, ver se alguém compartilhou. Outra coisa também que me chamou a atenção é o contexto e a data. Eu vejo muitas notícias que chegaram para mim, em grupos que eu participo do WhatsApp, com uma data de outra época, então imagens e dados fora do contexto, um contexto que não faz sentido, né? Então desconfie disso também. Olha que interessante, se receber uma foto que conta uma história, você faz a pesquisa inversa de imagens. O que é isso? Você faz o upload para o seu computador e joga lá para imagensgoogle.com ou então na Reverse Fotos. Faz essa pesquisa e vê se aquela foto ali realmente ela é confiável ou não. É importante. Receber um áudio ou um vídeo pelo WhatsApp, eu vou reforçar muito o WhatsApp, porque depois lá na frente a gente vai falar sobre essa questão do WhatsApp, que é uma das redes sociais mais difíceis do divulgador científico entrar, porque é um grupo fechado. O WhatsApp é um grupo fechado. É diferente, por exemplo, quando você fala assim, você está no Facebook, está no Instagram, está no Twitter, está em outras redes, você tem como ir no Google e tal. O WhatsApp, ele fica aquela mensagem ali só para aquelas pessoas do grupo. Então, e algumas operadoras e algumas pessoas, elas só têm acesso ao WhatsApp. Tem alguns planos básicos de telefone, de conta, que a pessoa só tem o WhatsApp. Então, quando a gente fala que vai lá no Google, verifica, essa pessoa não tem como. Isso é um desafiador, que a gente vai até comentar sobre isso. Então, quando você recebe algum áudio, algum vídeo, você pega a palavra-chave do áudio, do vídeo, mais o WhatsApp, se for no WhatsApp, joga no Google, e aí é uma forma de você estar verificando se aquilo ali é confiável ou não, se alguém já pesquisou aquilo ou não. Desconfie de experiências pessoais. Vocês vão ver nesse manual que uma das anatomias da fake news, ele traz isso. Então, a fake news chega assim, com uma pessoa contando, ou uma terceira pessoa contando uma experiência pessoal. Então, isso aí é muito... Desconfie, porque essas experiências anedóticas, elas não têm validade científica nenhuma, alguma, tá? Correlação também não é causa. Então, você correlacionar uma coisa com a outra, e o exemplo que se traz é muito engraçado. O lançamento de foguete nos Estados Unidos segue o número de doutoramentos em ciências sociais. Então, o que ciências sociais tem a ver com o lançamento de foguete nos Estados Unidos, né? Então, correlação não quer dizer que seja causa, né? Uma coisa importante, denuncie a publicação. Então, assim, eu sempre às vezes participo de live, eu vejo alguns perfis que são assim, contas falsas que são criadas em lives que a gente participa, bloqueia e denuncia para a rede social na qual você está participando, para o Instagram, para o Twitter, para o Facebook, onde você estiver. E também para essas agências que são checadoras de notícias falsas que a gente passou para vocês, eu vou repetir. Fato ou fake, agência Lupa, Aos Fatos, Boatos, manda para lá que tem como eles verificarem isso, né? Então, denuncie. A gente precisa colaborar com isso para diminuir isso, né? Outra coisa, desconfie de texto em caixa alta. Geralmente, fake news, eles usam muito caixa alta. Notícia científica fidedigna, confiável, a gente não usa caixa alta, né? Conheça as principais pseudociências. O que são pseudociências? Vocês podem ir no Instituto, na revista Questão de Ciência, a gente vai deixar o link aqui também, que vocês podem estar utilizando, participando, vendo. O Instituto Questão de Ciência é da cientista Natália Pasternak, uma grande divulgadora da ciência, e que ela tem uma relação de pseudociências, né, que é muito importante. Outro aconselhamento que a gente dá, participa de grupo de ciência em rede social, Facebook, o Reddit, tem muitos grupos de ciências, assim, não tenha medo, cientista adora responder pergunta, adora tirar dúvida, perguntem o que vocês quiserem, porque é importante essa participação, porque vocês trocam experiência. Desconfie de mensagens com emojis. Fake news geralmente tem aqueles emojis também. E desconfie de afirmações inéditas, ou seja, aquela mensagem ali é inédita, ninguém sabe. Então, são
são dados muito importantes que a gente gostaria de estar dividindo com vocês. E a gente vai deixar aqui, a gente vai confirmar isso, vai deixar aqui para vocês. É um manual muito fácil, muito importante, e é para isso mesmo, para divulgar. São de divulgadores da ciência. Depois no final eu vou deixar também até o perfil deles aqui no Instagram, das duas agências, para vocês seguirem, e é importante que a gente divulgue isso. Nossa próxima pergunta agora. Quais são os obstáculos para combater fake news? Vai ter que ler meus lábios. Vai ter que ler meus lábios. Gente, que loucura, né? Aconteceu isso com você e com a Lilien, não foi? Quando você mediu a live da Lilien. Mas eu não ouvi a Lilien nessa live. Ainda bem que o pessoal está ouvindo. Bom, a internet tá falhando um pouquinho para mim. Seu vídeo às vezes dá uma pausa. Tá. Seu vídeo pausa. Então, os obstáculos, né? Então, assim, muito importante. Acho que o nosso tempo está quase terminando, né? 47 minutos de live. Vou falar rapidamente. Existe um grupo de pesquisa sobre referência de fake news na USP, do professor Pablo Hortelado, que ele tem um grupo de pesquisa sobre ciências políticas, e ele pesquisou muito sobre essa questão. Obrigado. A OS Esperança. Quais são os obstáculos para se combater as fake news? Isso mesmo. Obrigada, tá? Então, esse grupo de pesquisa... Ela digitou aqui. Obrigada. Esse grupo de pesquisa, muito interessante, ele fala que tem dois problemas interligados, que é o discurso da negação da ciência e o discurso do populismo político. E são coisas muito, muito graves e interessantes que estão acontecendo, né? Então, nas pesquisas deles, eles descobriram vários movimentos, e um deles é o que você falou, Letícia, é um movimento anti-vacina. Eles descobriram, né, comunidades nas redes sociais, como o movimento anti-vacina, o movimento terraplanista, e agora, na época de Covid, mais grave ainda, que é o movimento de negação da gravidade do Covid, né? E esses resultados das pesquisas deixaram eles em alerta. Por quê? Porque esses temas eles estão se entrelaçando, né, um com os outros, né? Então, um ponto comum que o Dr. Pablo ressalta é a desconfiança das elites políticas. Então, assim, todos os discursos de todas essas comunidades, elas são permeadas por essas questões de teoria conspiratória, da teoria da conspiração. E aí o resultado das pesquisas dele, estudando essas comunidades, por exemplo, a comunidade antivacina, que é muito forte na plataforma YouTube, né, eles descobriram que ela está se entrelaçando com outra comunidade, que é a comunidade que defende as medicinas naturais, as medicinas alternativas, e também a comunidade da nova ordem mundial. Inclusive, nesse manual que a gente vai deixar aqui, uma das anatomias, Anatomia da Fake News número 4, ela traz um exemplo de uma fake news que fala sobre essa nova ordem mundial. E o que é essa comunidade dessa nova ordem mundial? Essa comunidade, ela afirma que são as elites, existem uma elite, e geralmente ela está vinculada a Bill Gates, a alienígenas, né, que querem governar o mundo, virando uma elite só, querem governar o mundo e que tem uma agenda obscura, oculta, justamente com conspirações ocultas. E qual é o papel, na realidade, dessas, segundo eles, né, desse objetivo? É confundir, né, e tomar conta, né, da ordem mundial. Esse movimento dos terraplanistas, ele se fundamenta em duas bases, né? Ele também é ligado a essa nova ordem mundial, mas também é ligado à questão do fundamentalismo cristão, né? Então, essas comunidades, elas têm uma leitura muito conspiratória com relação às pesquisas científicas, né?
e a prática científica em si. Então, ela está sendo que acreditam que está sendo controlada por essas elites que têm essa agenda oculta. E isso é muito perigoso, né? Por quê? Porque justamente eles afirmam que o papel desses movimentos políticos, né, é desconfiar da ciência, né, e revelar e denunciar que essa agenda oculta, né, dessas elites, elas estão se organizando para enganar as pessoas. E isso é muito perigoso, né? Então, existe um discurso de massas e de elites, onde essas massas é o povo puro, né, que se opõe a essas elites corrompidas, que precisam ser identificadas por esses movimentos, né, populistas, né, de populismo, né, e que precisam combater justamente as instituições de representação, como, por exemplo, partido político, congresso, né, e outras instâncias de mediação política. Então, esses dois fenômenos, segundo esse grupo de pesquisa, né, eles têm caminhado para essa desconfiança do papel das elites. E isso é muito perigoso, né? Por quê? Porque ele fala que tem duas notícias, uma boa e uma ruim. Né? Com relação à Covid, a coisa caminhou, né? É um caso grave e o estrago já aconteceu, desses movimentos se entrelaçarem e aí trazerem esse grande movimento de falsificação das notícias, no sentido de dizer que os caixões estão vazios, a mesma questão que estava sendo comentada pelos outros participantes do debate. Né? Então, a questão dos hospitais vazios, a questão também das covas que não estão sendo utilizadas. Outra questão muito importante também, que é trazida até nas fake news, na anatomia das fake news, que os médicos as pessoas não estão morrendo de Covid, que os médicos estão dando diagnóstico de Covid, isso é uma fake news. Então, é um movimento, essa nova ordem mundial, né, que está se infiltrando dentro dessas comunidades terraplanistas, antivacina, com uma força menor, segundo esses pesquisadores, mas com muita força com relação ao Covid, infelizmente, trazendo um estrago muito grande, colocando em risco a vida de muitas pessoas, né? E é preocupante e por isso que a gente trouxe aqui para dividir com vocês, tá? Eu escrevi a última pergunta aí, que são quais as expectativas e as ações a curto e longo prazo. Está escrito aí a última pergunta. As expectativas, né? Então a gente tem expectativas a curto e a longo prazo. Né? A curto prazo, segundo o próprio divulgador da ciência, o Átila, que é a nossa referência como divulgador, né? A curto prazo, a gente precisa divulgar mais a ciência. E é isso que a gente tem feito, né? Então, assim, buscar nos grupos de WhatsApp, no grupo do condomínio, eu costumo falar aqui em casa, na reunião de condomínio, na reunião da família, no grupo de família, no grupo de professores, no grupo de alunos, no grupo de trabalho, divulgar e combater essas notícias falsas. Quando a pessoa tem um movimento, na realidade, ele é em massa e muito rápido das fake news e consegue abraçar um grande número de pessoas. Agora, esse trabalho individual, ele é difícil, né, de ser feito. Então, ele precisa ser, a curto prazo, a gente fazer isso aqui que a gente está fazendo no canal do Enfermatizando, vários canais, né, de divulgação científica, ter esse compromisso de estar divulgando a ciência. Agora, a longo prazo, a gente precisa investir em educação, investir em educação científica, investir em informação midiática, em educação midiática, apresentar para as crianças. É importante para as crianças o trabalho com a massinha, com o lápis de cor? Sim, mas é importante ensinar a elas desde o início o bom uso da internet. Né, para os jovens, ensiná-los a buscar essas notícias falsas. Um bom uso da internet para que eles possam ser capazes, que o ideal a longo prazo é de que todo cidadão ele seja capaz de identificar essas notícias falsas. E você só consegue fazer com que o cidadão consiga ter um bom desempenho nesse sentido, instrumentalizando ele,
investindo em educação, né? Então, o acesso, ele tem que ser para todos, uma internet de qualidade, banda larga, para todos, nas comunidades, nas escolas. Isso é extremamente importante para que todos tenham acesso. Como que a gente vai fazer essa comparação de buscar no Google, de buscar em outros sites, se eu não tenho uma internet de qualidade? Então, a internet, ela precisa fazer parte da vida das crianças e dos jovens desde cedo, independente da profissão que ele vai escolher, para que ele possa aprender desde cedo a fazer um bom uso da internet. Eu tenho alunos do primeiro período que tem muita dificuldade em identificar a notícia falsa. Ele faz trabalho de crítica, de resenha crítica, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, mas às vezes muitas das vezes a culpa não é dele, porque ele não teve uma base na educação, né? A educação dele de base foi falha nesse sentido. Então, essa questão da relação com a internet, ela precisa permear a educação dessas crianças, desses jovens, desde cedo, né? Para que o cidadão do futuro ele possa estar instrumentalizado, assim como nós, de conseguir identificar o que é aquilo que é falso, o que não é falso, tá? A gente está chegando ao término, né? Nosso tempo está acabando, término da nossa live. Vocês podem deixar sugestões no nosso site, a professora vai estar disponibilizando materiais, né? O pessoal que perguntou, eu acredito que todos estejam me ouvindo, menos a Carla. Mas eu vou escrever sites e livros também, e agradecer a professora Carla, agradecer a participação de todos. Professora, faça os seus agradecimentos, vou escrever aqui. Você me perguntou alguma coisa? É para eu fazer as colocações finais? Então, eu queria deixar o número do Átila, das fake news, é 55 19 99 327 8829, para onde vocês podem mandar as fake news, tá? Os grupos que elaboraram o manual são 2 grupos, o Vidia Academics, @Vidia Academics, Vidia com Y, e o @PH Mud Science. Tá? Também no Instagram também foram os 2 grupos importantes de divulgação científica que elaboraram o manual. E lembrar do coronaverificado.news, que é a base de dados importantes em português das notícias falsas que foram verificadas ao longo desse período, tá bom? Queria deixar só essas indicações aí, agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui no canal, dividindo com a nossa querida Letícia, e obrigada pela oportunidade. Estamos juntos. Tchau, pessoal, obrigada. Estamos encerrando mais uma live aqui Informatizando, tá? Eu agradeço a todos, muito obrigada pela atenção e até a próxima.